e são sempre encontrados executores, mas nunca os mandantes, o que desperta sempre uma sombra ou se calhar uma penumbra em torno dos que necessariamente beneficiam deste mal. A verdade é que não é qualquer um que tem o controle deste tipo legal de crime, é alguém ou é um grupo de pessoas que de certeza deve ter o controle de muitas áreas neste nosso belo Moçambique. A verdade é que cada dia que passa nós estamos a ter uma espécie de um desafio à própria autoridade, porque um país que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlados por eles, à semelhança do nosso país. Muito bem, diz que é uma pergunta difícil de responder, mas então, se calhar tentarmos perceber, estes fenómenos são protagonizados por indivíduos bem posicionados, poderíamos considerar assim? Bem posicionados é um termo muito discutível, porque podemos ter, se calhar, uma classe bem posicionada sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista econômico, mas a verdade é que os mandantes deste fenômeno, porque eu já não acredito que seja crime, assim, é crime porque está tipificado no Código Penal, mas falo deste fenômeno, não são pessoas quaisquer. É preciso nós percebermos que a nossa administração da justiça, o nosso sistema de segurança neste país do terceiro mundo leva muito a desejar, o que acaba tornando Moçambique vulnerável a este fenômeno. Isto é por um lado. Por outro lado, temos que perceber sobre os critérios de admissibilidade para o próprio Estado. O nosso Estado está fragilizado, então, a priori, acaba abrindo espaço para qualquer fazer parte desse sistema. Então, isso acaba tornando, de certa forma, vulnerável a este tipo e outros tipos de crimes que acabam fragilizando o sistema de administração da justiça. Tão fragilizado que está a perder o controle deste fenómeno, é isso? Não, ou se calhar neste teor de segurança? Já perdeu, porque a partir do momento que nós notamos criminosos já a desafiar o ius imperi do Estado, ou seja, um dos casos mais recentes é que a vítima encontrava-se a escassos metros de uma esquadra na Matola. Isso vem só a levantar dois caminhos em torno disso. O primeiro é que provavelmente tenham infiltrados na corporação ou então no sistema de administração da justiça em todos os aspectos. O segundo é que os criminosos têm o controle do próprio Estado e, tendo o controle do próprio Estado, não constitui nenhum perigo, até dão-se ao luxo de manter as vítimas num cativeiro próximo às esquadras, porque sabem que estarão mais seguros daquele lado do que fora dela, ou seja, não irá despertar nenhum tipo de desconfiança, em princípio, quando colocarem suas vítimas próximo a uma unidade que deveria, no mínimo, transmitir algum tipo de medo aos criminosos. Muito bem. Obrigado, Gerson da Silva, pelas suas primeiras palavras. Depois voltamos consigo, que é mesmo para entendermos vários pontos até daquilo que acabou aqui deixando ficar como suas primeiras palavras. Albino Forquilha, uma vez mais, boa noite. Especialista em matérias de segurança, muito bem conhece se calhar, formas ou estratégias que se podem aqui trazer à mesa como forma de combater estes crimes. Mas, se calhar, a primeira pergunta seria mesmo esta, ponto de partida. Quem são os beneficiários destes raptos que parece que estão cada vez mais a ter uma tendência a recrudescer? Boa noite a si, boa noite aos que nos acompanham, meu colega do painel. Olha, em princípio os beneficiários são os criminosos. Quando falamos praticamente do crime organizado, quero dizer que estamos a falar de toda uma inteligência que é usada pelos criminosos para saber quais são os eixos especificamente, portanto, que podem construir, arquitetar, portanto, o seu ato. Se eu sei que, em princípio, fazendo um crime tem consequências do Estado,
e no crime organizado é um conjunto de pessoas que constroem o crime, que arquitetam o crime, então eu tenho eixos específicos de contacto que possam permitir o sucesso da minha ação, e neste processo de sucesso, às vezes também são carcomidos, são corroídos mesmo, digamos, instituições do Estado, para que não possam agir com celeridade necessária por forma a que dissuadam ou impeçam que o crime aconteça. E isto é o crime organizado que está a acontecer, portanto, na cidade de Maputo. Como eu dizia, para arquitetar um crime organizado, não posso só sair da minha comunidade como um criminoso que eu vou e, portanto, pratico o ato. Eu tenho primeiro um conjunto de ações de inteligência e de colaboração, por forma que as forças de segurança, ou as equipas que garantem a segurança do Estado, não possam efetivamente me alcançar, não é? Entre aspas, me alcançar, mas pode estar também dentro de uma colaboração, por forma que não possam, portanto, impedir que o crime aconteça. Isto chama-se efetivamente o crime organizado. Digo isto porque, por aquilo que vem acontecendo, desde 2011, por exemplo, 2010, que temos tantos crimes de sequestro e cárcere privado, os criminosos têm tido, se calhar, toda uma vontade de fazer esse tipo de crimes em plena cidade de Maputo, próximo, portanto, às instituições de proteção, de segurança do Estado, e aparentemente fazem-no com toda uma calma, uma vontade, e conseguem alcançar os seus objetivos. Isto é que leva, efetivamente, a especularmos que provavelmente haja aqui alguma preparação, por forma que não haja uma ação enérgica daqueles que nos protegem, e, sendo assim, também somos às vezes puxados a pensar que haja uma colaboração neste processo. Portanto, por isso que falamos aqui, de facto, do crime organizado. Os que entendem um pouco destas matérias falam de um triângulo, por exemplo, que é a motivação que me leva a fazer o crime, não é? A oportunidade que existe para de facto efetivar esse crime, e do outro lado a tal motivação, não é? Quando falamos aqui da motivação, podemos falar também de todo um conjunto assimétrico, quer dizer, que a sociedade tem, as assimetrias sociais que nós temos, e que fazem com que alguém pense que, se calhar, aquilo que eu não tenho, aquele que está a acumular é que tem, não é? Eu não tenho emprego, não tenho isto, e aquilo tudo que eu não tenho, então o outro que está tendo, está volumando, é que tem. Isto pode criar uma motivação a crime. Mas quando falamos do outro eixo, do outro ângulo, da oportunidade, é toda uma capacidade que eu tenho, que eu penso de que cometendo o crime, eu tenho 90% de sucesso. Portanto, eu consigo alcançar isso naquilo que podemos dizer que o crime aqui compensa. Mas o outro ângulo é o que está o conhecimento. Portanto, o conhecimento e as técnicas, aquelas que me permitem, ou aquelas que eu uso, da maneira que eu me preparo para poder efetivar o crime. Portanto, este triângulo, se ele estiver de facto nestes termos em que estamos a dizer, em que tenho a oportunidade de sucesso de fazer este crime e ninguém me impede, e sempre que for que me colocar, portanto, a cometê-lo, e eu consigo ter sucesso, então nestes casos o crime compensa. Mas neste compensar também leva-nos a pensar que há uma colaboração provável de quem nos deve proteger, porque ganha disso. E aí pode responder à sua questão quando dizia, afinal, quem ganha do crime? Os criminosos. Porque não interessa se é um protetor do Estado ou do cidadão, portanto, que está a ganhar deste crime, mas aquele que estiver na teia do crime organizado, ele ganha deste crime. Mas que grupo social, ele passa a ser um bandido, grupo social, né, seria, na verdade, o maior beneficiário? Porque, bom, o Forquilha diz que quem ganha ou os beneficiários destes raptos são
são criminosos. Aí São os não há, criminosos, não há dúvidas. Até a pessoa que executa, que se calhar é uma pessoa que encontra-se na rua, pode-se dar o caso de ser criminoso. Pode-se dar o caso, não, é criminoso, até porque é quem executa. Mas queremos tentar perceber, afinal de contas, de onde é que vem, qual é o foco, de onde é que vem, do seu ponto de vista, estas ações, de onde é que, na verdade, saem. Sim, é do triângulo que eu estava a explicar. Ok. Num lado do triângulo nós temos uma oportunidade. Eu posso fazer esse crime e consigo com sucesso. O outro ângulo está, de facto, o conhecimento que o criminoso tem, não é? E as técnicas, não é? Mas o outro ângulo está, de facto, o lado motivacional do crime. E do lado motivacional do crime é onde temos as desigualdades sociais, muitas vezes, que nós reparamos que, olha, eu aquilo que procuro honestamente não consigo. As oportunidades não existem. Mas, em contrapartida, o meu vizinho, o meu colega, está sempre acumulando riqueza, aquelas desigualdades sociais, e eu não consigo perceber como que ele consegue fazer isso, porque as portas não estão abertas para toda a gente. Mas que tal Então, desmistificarmos isto? Sim. Que é mesmo para que os nossos telespectadores entendam. Porque fala aqui, por exemplo, Forquilha, da questão de pessoas que conhecem mais ou menos o território da atuação, as técnicas, o que é o certo, o Forquilha estaria aqui a querer dizer. Volto a explicar isso. Sim. Portanto, quando falamos de técnicas, o conhecimento é que o criminoso não vem cometer o crime sem uma preparação, autopreparação. E esta parte do conhecimento e técnicas de preparação da sua ação, isto chamaria em termos militares de preparação combativa. Quer dizer que ele conta com todos aqueles que podem contra-atacar. Neste caso são as forças de segurança. Sim. Portanto, ele sabe que capacidade que eles têm para poder contra-atacar, que momento, de que momento, como estão, portanto, estruturados, e se notar que efetivamente ir cometer o crime no local X, eu posso correr o risco, portanto, de ser abortado, não é? E as técnicas que se usa, esse conhecimento pode passar também por colaborar, perceber bem, por colaborar com aqueles que devem impedir o crime, para que eles não hajam efetivamente. Isto tudo faz parte do conhecimento técnico que o criminoso tem, que prepara para poder fazer Em outras palavras, o seu crime. porque ele está a dizer que são pessoas treinadas. E, efetivamente, os Nas criminosos, forças os de criminosos defesa. estão treinados, Nas forças de defesa e eles se segurança. especializam. Ok. Bom, pode ser por aí, mas deixa-me dizer que eles se preparam, porque eles querem entrar numa ação. Você não pode pegar uma pistola ou a KM se tu não sabes usar, não é? Okay. Tu não podes, portanto, entrar num caminho que sabe se lá tem saída ou não. Quer dizer, eles preparam, não é? A esquadra está ali e eu vou cometer o crime ali. Como que eu faço se eles acompanharem que eu... Quer dizer, eles estudam isso. E nesse estudar, pode também acontecer no crime organizado, que colaborem efetivamente com as pessoas que devem contra-atacar. Ok, mesmo para este é o grupo de conhecimento. Este é o outro eixo do triângulo. Mas o outro eixo do triângulo é as motivações que me levam a cometer o crime. Porque quando existem grandes assimetrias, quando existem grandes, digamos, desigualdades sociais, e eu pergunto, como é que aquele sempre consegue se eu também faço tanto esforço e não consigo ter emprego, construir, etc. Então, mas essas pessoas treinadas, Ilustre Forquilha, essas pessoas treinadas, em que nível nós poderíamos colocar? Dos executores ou dos mandantes? Bom, especificamente é uma colaboração aqui, e eu explico. Nós temos executores operacionais, aqueles que talvez saltam o muro, disparam, são operacionais. Os mandantes podem estar onde estão, mas às vezes estes mandantes também são uma espécie de mini-operador, porque eles explicam como você tem que fazer. Por exemplo, um mandante pode dizer, olha, tu vais, mas quando chegas aí em Moçambique, quando chega na província, vais ter com fulano X. Este pode ser um governante, pode ser um comandante, pode ser, etc., para que ele não permita que naquela altura, porque ele sabe que não pode colaborar com todo um pelotão policial, por exemplo, não é? Mas vai falar com fulano X, este é comandante, e ele vai saber onde colocar aquela força no momento X, por exemplo. Pode ser que isto não seja dos operacionais.
seja exatamente do comandante, porque o pacote de contacto com estruturas superiores muitas vezes não está com os operacionais, está com os que mandam, os comandantes, aqueles que têm uma liderança. Portanto, é muito complexo isto, mas o facto é que eles se preparam para poder efetivar o crime com 100%, portanto, de sucesso, ou 90% de sucesso. Muito bem, muito obrigado. Nós depois voltamos, que é para tentarmos entender se há ou não dedo dos grandes nestes esquemas. Depois volto consigo. Vamos agora consigo, Gerson da Silva. Gerson, disse aqui, por exemplo, que apresentam-se os peixes pequenos, os raptores, os que estão lá no campo a executarem aquilo que disse que são ordens dos grandes. E eu pergunto, será que é tão difícil assim para os peritos moçambicanos esclarecerem este fenómeno, raptos, como disse aqui, que na verdade já passou de crime, já está um fenómeno? Bem, nós primeiro temos que perceber isso em várias vertentes. Primeiro é preciso perceber o contexto em que o país se encontra. Primeiro porque este país é um país vulnerável em todos os aspectos. Eu vou citar um exemplo aqui muito lógico. Nós estamos aqui desde os acordos gerais de paz até a presente data. O Estado tem, por exemplo, formado muitos militares. 2 anos mais tarde, eles são desmobilizados, a título de exemplo, e depois muitos deles não encontram um enquadramento social ou profissional e acabam se tornando vulneráveis. Esse pode ser um dos grandes aspectos. Em contrapartida, o próprio Estado acaba formando 9 mil, 12 mil moçambicanos num curso em que está desenhado, se calhar, para mil pessoas, e isto, só a priori, nós notamos uma fragilidade de segurança nesse aspecto. Mas a questão que me coloca é também preciso perceber que o processo de investigação ele tem várias etapas. E nessas etapas não está somente centralizado numa única instituição no país. Passa pelo Cernic, a Procuradoria, depois é remetido para o Tribunal para o seu julgamento. Agora, nessas fases, nessas etapas, os criminosos também estudam esses aspectos. Então, muitas das vezes, os executores não conhecem, ou se calhar nem têm ideia dos verdadeiros mandantes, porque esses são crimes que transcendem as nossas fronteiras. Muitas das vezes recebem recados ou informações que devem cumprir com um ou outra agenda. Isso acaba chegando ao estágio em que nós estamos. Mas agora, há um detalhe nisso tudo, porque os próprios criminosos, ou este fenômeno, com o andar do tempo, têm a capacidade de emitir sinais que despertam curiosidade a qualquer moçambicano atento. Primeiro porque, se vamos a prestar atenção, usam o mesmo tipo de arma que o próprio Estado usa. O segundo aspecto é que é praticado nas zonas urbanas como Maputo, em que nós hoje não podemos descartar a possibilidade de cada 50 metros encontrarmos um polícia, porque hoje Moçambique não tem problemas de segurança pública, pelo menos dos últimos tempos para cá. O terceiro aspecto é que existe um braço de ferro que próprios criminosos desafiam as autoridades a todos os níveis, até chegam a colocar as próprias vítimas nas proximidades de uma unidade policial. Então isso desperta sempre algum tipo de percepção da sociedade civil, para tentar perceber, mas será que é mais fácil alguém ter conivência ou infiltrados dentro da administração da justiça do que necessariamente achar que a desconfiança é mínima? Este é um dos... O outro aspecto muito importante é que os serviços da contra-inteligência, seja ao nível do Estado, ao nível policial ou algo que se parece que dos últimos tempos para cá não funcionam, porque isto é o trabalho preventivo da contra-inteligência
que deveria perceber mais ou menos, ler os cenários que acontecem e o que não tem acontecido. Parece que os serviços da contra-inteligência neste país estão mais preocupados com a oposição do que necessariamente o que deveriam estar aqui a fazer como trabalho preventivo da sociedade. Da Silva, então a tua história de vida já neste país acompanhou um cenário de apresentação ou de esclarecimento de um caso de rapto no país? Bem, o que eu tenho acompanhado de forma empírica, esclarecimento não, eu tenho visto algumas vítimas que são conduzidas depois de muita tortura, acabando de confessar crimes que muitas das vezes se calhar nem chegaram a cometer. O que eu digo é que nesses anos todos não faz muito sentido que se encontre apenas os executores e não aparecem os mandantes. Então, Moçambique é um país do terceiro mundo, tem sim as suas fragilidades, nós reconhecemos, mas isso não quer dizer que Moçambique não tenha quadros suficientes ou peritos para chegar aos mandantes, ainda que seja o mínimo. Poderia até haver um desequilíbrio entre os executores e os mandantes e não haver uma proporção igual, mas pelo menos algo aproximado. Não, aqui o que acontece é que parecem que, posso estar enganado, que as próprias vítimas ou os confessos parecem que são ou fabricados ou são obrigados a confessar algo que não existe. É muito triste porque nós hoje já temos muitos quadros qualificados que, de acordo com alguma pressão, poderá chegar, se calhar, aos próprios mandantes. Em outras palavras, nunca ouviu nenhum esclarecimento de um crime relacionado ao rapto, que se apresenta até um mandante, tudo. Nunca ouviu, em toda a sua história. Bem, ouvir conversas de quintal ou algo que se pareça. Eu estou a falar de um órgão que apresente algum tipo de... Estamos a falar desde a inclusão dos raptos no país. Bem, desde a inclusão eu não tinha a idade que tenho e não tinha acesso à informação que tenho. Portanto, de 10 anos para cá e 10 anos depois, eu tive mais acesso, se calhar 5 anos para cá, que eu comecei a envolver mais nos problemas do país. Nesses últimos 5 anos, confesso que tenho ouvido, sim, tenho acompanhado por algumas redes sociais e alguns órgãos de comunicação, mas nada que me dê algum tipo de credibilidade. Muito bem, porque aqui disse que para o esclarecimento destes crimes há fases que devem ser respeitadas. Foi aquilo que disse o Gerson da Silva. Será que estas fases ainda não se conseguiu cumprir nenhuma durante todo este período que começou a se envolver em questões que têm a ver com o país e se calhar poderia deixar ficar algumas palavras, porque é que até agora ainda não há esclarecimentos deste tipo de fenómenos? Bem, é preciso nós percebermos que durante uma investigação, a investigação está sempre sim dirigida pelo Ministério Público, mas o Ministério Público tem instituições que auxiliam a sua investigação, que é o CERNIC, tem a APP, deveria ter o CIS, a Contra-Inteligência Policial. No entanto, o Ministério Público é apenas, nós temos que frisar que Moçambique não tem uma polícia judiciária, infelizmente. Estamos a notar que o CERNIC tem uma dupla subordinação, subordina-se ao Ministro do Interior e, por sua vez, também subordina-se ao Ministério Público, que é o guardião da legalidade. Nessas fases processuais, a própria CERNIC é obrigada, se calhar, a dar 2 relatórios, um pela via política e outro pela via técnica. No entanto, como o processo encontra-se numa fase, normalmente em fase secreta, então é um bocado difícil associar isso pelo fato do próprio CERNIC não estar devidamente equipados para poder responder a este fenômeno. Eu volto a dizer que o crime, os raptos deixou de ser um crime e passou a ser um fenômeno. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos um Estado que não consegue dar a volta a este tipo de crimes, pelo contrário, é o próprio criminoso que
consegue dar a volta ao próprio Estado, ou seja, praticando esse tipo de crimes nas barbas das instituições que deviam velar pela segurança, não se importando, usando o mesmo tipo de equipamento, usando carros em plena hora de ponta e a priori não haver nenhuma reação, pelo menos momentânea. Então eu chego à conclusão que algo está a falhar, mas está a falhar por parte de quem? Esta é a questão do fundo. É preciso frisarmos que a parte da segurança, é verdade, sim, que compete ao Estado, mas é preciso que haja uma interação entre comunidade, Estado e comunidade. Quando esses dois autores não estão em concordância, podemos ter um dos indicadores como a falta de esclarecimento desses fenômenos. É verdade que sim, que é obrigação do Estado, mas também nós, como povo, como sociedade, temos a obrigação moral de poder colaborar com o Estado. Então, nós estamos a notar que este crime ou este fenômeno consegue dar a volta a esses autores sociais e, por sua vez, conseguem lograr resultados positivos. Por isso é que estão já implantados neste território pelo menos há 14 anos. Mas, na sua opinião, muitas das vezes diz-se que estes crimes, os mandantes são na África do Sul, fora do país. Na sua opinião, os mandantes são dentro do nosso país, são daqui de Moçambique ou fora? De acordo com aquilo que consegue analisar de longe? Bem, eu penso que os mandantes estão em qualquer parte do mundo. A verdade é que eles estão em colaboração com alguns moçambicanos. Mas também é preciso nós percebermos que um criminoso ele pode chegar e praticar um determinado ato, mas o próprio Estado, para investigar estes fenômenos, o próprio Estado tem muitos impedimentos legais. Por exemplo, por mais que a denúncia tenha sido feita pela PP, depois passa pelo Cernic ao Ministério Público. Por sua vez, também para investigar é preciso pedir ao juiz de instrução uma autorização, e isto tudo falado parece algo muito simples, mas leva o seu tempo. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, sabendo que existe um mandante, por exemplo, na África do Sul ou na Zâmbia, é preciso percebermos se os Estados têm os acordos de cooperação ou não. Existindo acordos de cooperação, é preciso respeitar os mesmos acordos, a partir se é o Ministério Público que está a dirigir a investigação, é preciso que o Ministério Público peça autorização ao Ministério Público do outro país para tentar perceber sobre determinados indivíduos. E neste tal país é preciso saber se vigora o princípio da territorialidade, se vigora o princípio da nacionalidade. Então, isto tudo falado não é assim tão simples de esclarecer esse tipo, leva seu tempo. E os criminosos, pela sua natureza, são muito dinâmicos. Okay. Eles, por ter o controle parcial do Estado e terem colaboradores, de certeza, ligados ao Estado, eles, apercebendo-se disso, podem passar para um outro Estado. Então, o exercício do Estado é sempre a dobrar. Portanto, não é algo assim fácil de esclarecer, mas também não estou com isso a dizer que devemos estar na mesma situação. Em 14 anos apareceram os executores e nunca apareceram os mandantes. Okay. Não estou com isso a afirmar categoricamente que Moçambique, por esses impedimentos legais, quer internos como internacionais, devem, de certa forma, estar no estágio em que nós estamos. Não. É preciso que haja um bocadinho mais de investimento, primeiro, do Estado. Segundo, que haja mais colaboração entre sociedade e Estado para que esses autores sociais possam andar de mãos dadas. Muito bem. Obrigado, Gerson da Silva. Albino Forquilha, há um ponto aqui que é muito interessante, que se calhar, e é sempre motivo de debate na esfera pública. O certo é que poucas, se não praticamente nenhuma das vezes, fala-se de raptos no período noturno. Os raptos estão sempre a acontecer no período, à luz do dia, ou de manhã, a partir das 7, ou neste período da tarde, com uma presença da polícia em algumas artérias das cidades. O que é que isto significa? Como é que se explica este cenário? Bom, primeiro é que o caráter do próprio crime, digamos, vamos lá dizer, o rapto, como estamos a dizer, ele tem que ver com determinadas pessoas. Quando
estas pessoas preferidas estão em movimento. Portanto, se sabe que alguém sai de manhã da sua casa para o seu estabelecimento, por exemplo, para o seu serviço, não é? E sai às tantas horas também para casa, todo aquele que quiser raptar a você tem que coincidir com este tempo. Não há de andar, por exemplo, às 0 horas ou 2 da madrugada, porque não vai encontrar a pessoa que você precisa e não vai encontrar o estabelecimento aberto. Penso que o próprio tipo de crime, digamos, dirige os seus perpetradores que ajam desta forma. Penso que esta é a base fundamental. É verdade que é um momento também que a cidade está, portanto, em vigia, polícias estão em movimento, etc, etc. Mas, como aqui estava a dizer, estes crimes não são feitos só porque alguém apareceu que faz. Há uma preparação muito profunda que, às vezes, pode também ter a colaboração, praticamente, daqueles que deviam nos proteger. Muito bem, mas o facto disto de sempre acontecer neste período da tarde revela alguma incapacidade por parte do governo ou indiferença para, de alguma forma, estancar? O que é que, ao certo, se pode dizer com relação à atuação do Estado para este tipo de crime e olhando, sobretudo, para o período em que os mesmos acontecem? Eu penso que as duas coisas. Há alguma incapacidade, provavelmente, de estancar esse crime, mas esta incapacidade pode estar muito assessorada com toda uma, digamos, uma colaboração aqui, que é mesmo o princípio do crime organizado. E eu não consigo, pessoalmente, perceber que 15 anos ou mais depois, quer dizer, o mesmo tipo de crime esteja a acontecer nos moldes operandi que acontece e sempre nós não conseguimos efetivamente lograr sucesso naquilo que é a proteção das pessoas visadas sempre. Não consigo perceber que depois deste tempo todo não se possa ter trazido, digamos, os principais atores destes crimes do ponto de vista de quem manda, de quem beneficia disso. Primeiro, porquê? Este crime, quando ele é cometido, no fim das contas, e são crimes económicos, no fim das contas é para exigir algo. E como sabemos da história, desse histórico todo, tem havido inclusive cidadãos que dão muito dinheiro para poder ter o resgate dos seus familiares. Portanto, há aqui elementos difíceis de perceber. Se estivermos fora do crime organizado, há aqui situações que não conseguimos perceber. Como que a entrega destes fundos é feita, não é? Se não mesmo por bancos específicos, se não por uma conta bancária. E se for por uma conta bancária, porque não acredito que seja entrega, digamos, de mão para mão, se faz por via banco, como é que um Estado não consegue fazer um acompanhamento, portanto, da conta, da partida e até onde depois esta conta desagua? Quer dizer, eu penso que isto é fazível, temos condições para fazer isso. Se ao longo de 15 anos ou mais, este tipo de crime continua a acontecer, mas nos mesmos moldes operantes, quer dizer, portanto, é raptado alguém, portanto, é colocado no cárcere privado, depois há a exigência usando telefones, né? Usando o telefone para exigir, alguém que vai depositar o dinheiro a algures, o dinheiro lá é recebido, às vezes, algumas vezes são libertas, outras não. Quer dizer, este modus operandi está a funcionar. E se está a funcionar, as pessoas que praticam este crime continuam a fazer a mesma coisa. Então, havendo mesmo aqui, digamos, o interesse do Estado para estancar esse tipo de crime, o que efetivamente impede para fazer um acompanhamento por forma a detectar o que está a acontecer? Estas questões nós não temos devidamente respondida. Perguntava aqui se os mandantes podem estar fora do país. Aqui na região, por exemplo, que país em que Moçambique não tem uma colaboração, digamos, efetiva? Não é? Quer dizer, temos uma relação muito boa com este país, temos uma Interpol que o próprio país também faz parte. Como é que se podia levar 10 ou mais anos, não é? O mesmo crime, a mesma forma que ele portanto, acontece, e até aqui não conseguimos buscar
os tais mandantes para podermos demonstrar. O chefe do Estado estava há bocado a dizer, no Conselho Coordenador, penso, do Ministério do Interior, a exigir que, olha, por favor, temos que mostrar os mandantes destes crimes. Quer dizer, 15 anos, 10 anos depois. Quer dizer, isto é uma incapacidade apurada, não é? Porque não é possível. Quer dizer, esses meios eletrônicos que nós usamos estão no controle do Estado, não é? Uma relação entre Moçambique e África do Sul, por exemplo, só para dar um exemplo, está lá, é efetiva. A África do Sul também está interessada no combate a este tipo de crime. Moçambique está interessado no combate a este tipo de crime. O que impede que em 2 anos, no mínimo, alguém, quer dizer, aqui haja já mecanismos efetivos de operacionalização por forma que se combata este crime. Portanto, quando essas coisas, porque o Estado está exatamente para resolver esse tipo de problemas, não é? Quando se leva muito tempo e não se consegue nada, então ninguém pode tirar das nossas cabeças que aqui não haja um crime organizado. Que aqueles que devem nos proteger é que participam efetivamente neste processo. Porque há outras coisas que ficam incompreensíveis. Podem perceber que um crime acontece amanhã, mas se leva tantos anos a acontecer, da mesma forma que acontece, que os criminosos podem disparar aqui perto da esquadra do Ministério e desaparecem. Ninguém pode nos convencer que aqui não haja uma colaboração, porque aqui há muito dinheiro, porque isso é a indústria do crime, que dá muito dinheiro envolvido nisso. Mas colaboração de quê? Sim. Não, só podemos suspeitar efetivamente pela inércia, pela incapacidade, pela durabilidade deste tipo de crimes a serem cometidos. Não, aqui há os que devem nos proteger, tem alguma colaboração nisso. A polícia, o nosso país, quer dizer, toda a administração da justiça pode ter muito que ver com isso. O nosso país não pode, por exemplo, dizer que, olha, em Cabo Delgado, na Zambésia, em Sofala, que são aí polos, portanto, por onde circula, digamos, droga, o tráfico de droga, e nós estarmos a falar disso durante 15, 20, 30 anos, sem alguém poder colocar uma mão energicamente. Se isto acontece, então nós suspeitamos que não, alguém se alimenta disso, não é? Portanto, esta é a análise que podemos efetivamente fazer. Porque, olha, mesmo nos processos operacionais, eu posso falhar o meu objetivo durante, aliás, uma vez, 2 vezes, mas eu não posso, o povo não pode permitir que eu, na instituição em que estou, para proteger o meu povo, fica durante 20 anos, 10 anos, sempre a falhar, o outro que vem atacar sempre a ganhar. Então qualquer coisa não está bem. Qualquer coisa não está bem. Porque eu tenho que me reorganizar, o criminoso pode me fintar 2, 3 vezes, mas eu tenho que criar condições para que o povo confie de que efetivamente este foi apanhado. Eu sei que existem alguns que já foram apresentados, também já tivemos colaboração, aliás, já ouvimos que até da investigação criminal alguns fizeram parte disso, mas de uma forma incompleta, porque os mandantes, efetivamente, os mandantes nunca foram demonstrados. Repara aqui, só um aspecto por aqui com isso. Os mandantes, como eu estava a dizer, é que colaboram com os superiores. Se tratasse do crime organizado, não são os operacionais que fazem ligação com qualquer, portanto, dirigente, comandante, etc, etc. Não, são os comandantes. Mesmo o dinheiro para ser transferido para estes outros, são os mandantes. São os mandantes que fazem isso. Os que estão aí a operar não têm conhecimento nem desta rota. Sim. Eu sou polícia, estou numa zona. Se o meu comandante telefonar, olha, vocês saiam daí e vão operar naquela zona ali. Esse é um comando e eu vou para lá. E vou libertar esta parte. Depois aqui começa a acontecer um crime. E eu nem sei o que está a acontecer. Mas eu estou a seguir apenas um comando. Portanto, os mandantes não lidam com os operacionais. Lidam com os superiores que dão ordem a esses operacionais. Ou, se no caso, portanto, da polícia, quem dá superior, estamos a falar de cargos ministeriais? Pode ser cargos ministeriais, pode ser cargos, portanto, operacionais ao nível de comandantes, por exemplo, de esquadra, comandantes provinciais, pode isto muito, e pode também ao nível de dirigentes políticos, dirigentes governamentais, e assim como funciona a coisa. Porque aqui é uma cadeia horizontal de comando. Se, por exemplo, eu digo, olha, deixa aquele passar com a mala que tem, quem vai mais controlar? Daquela altura que tivemos garrafas que entraram aqui das dívidas ocultas, quem controlou ali no aeroporto? Porque há comandantes, há comandos. Então segue-se isso e liberta-se, o crime passa. Portanto, muitas vezes isso pode estar a acontecer. Muito bem. Sim. Gerson,
Parece haver preferências neste fenómeno, como descreve aqui, de cidadãos até, sobretudo, asiáticos. O que é que lhe parece? Por que desta preferência? Parece que estes indivíduos acabam sendo as maiores vítimas neste todo processo. Nós primeiro temos que perceber que qualquer ação tem sempre uma reação, ou seja, quando os criminosos desenham um panorama para poder atingir um objetivo, eles pretendem atingir um alvo e ter benefício no alvo escolhido por eles. Ou seja, estamos a notar que a preferência deles são os comerciantes, e não são comerciantes quaisquer. São comerciantes que, se calhar, movimentam somas avultadas. Se formos a prestar atenção, vamos perceber que os próprios criminosos nunca pedem algo que a própria vítima ou a família não consegue responder. Então, a priori, tem acesso às contas bancárias, tem acesso ao historial financeiro, pelo menos da família, tem acesso às suas rotas, até sabem muito bem a hora, quando ou quando não devem estar no local. Se formos a perceber, envolve não só as instituições bancárias, envolvem também as telefonias móveis, sem prejuízo da própria segurança local, ou seja, se a pessoa reside próxima ou não da esquadra, não determina se vai ou não vai ser sequestrado, porque nós estamos a ver que muitas das vezes, até à luz do dia, próxima a alguma unidade policial, disparam armas pesadas como a K-47 e a reação da própria polícia, com exceções. Existiu uma exceção que foi na zona da OMM, que a polícia teve indicação ou teve informações muito antes, estiveram lá no local e conseguiram prevenir a situação, mas são casos esporádicos. E os outros casos em que a própria polícia só chega mais tarde, depois da ação ter sido executada. Então, o crime organizado tem esta capacidade de se infiltrar na polícia, de se infiltrar na procuradoria, na administração da justiça e ter o controle de tudo quanto se passa em relação ao assunto, porque se tem a capacidade de poder prever quem vai, quem não vai. Só para dar um exemplo, nós todos sabemos que, por exemplo, a zona de Mafalala, existem bocas de fumo. Há quantos anos aquelas bocas estão lá? Será que os nossos dirigentes não têm conhecimento disso? Sabem. Existem milhares de bocas de Mafalala a profanarem, a movimentarem milhões de milhões, mas está ali. As bocas continuam no mesmo local. Os dirigentes vão passando e os problemas permanecem. Então, é um bocadinho só do exemplo para perceber. Eu penso que a resolução disto passa necessariamente por uma vontade política. Enquanto não existir nenhuma vontade, pouco se pode fazer em relação a essa situação. Vamos lá, eu ainda vou continuar com este ponto, até porque estamos num cenário em que parece, né, pelo menos é o que nós vemos de longe, os maiores filantrópicos, os que têm tido algumas ações que até ajudam o próprio Estado, de construção de escolas, por aí ajudam de alguma forma, são esses indivíduos que ao mesmo tempo parecem ser os mais perseguidos. Estamos a falar dos asiáticos, não sei se entram também os muçulmanos. Se calhar poderíamos aqui fazer a seguinte questão. Acha que o governo ou o Estado está a dar a devida atenção e proteção a estes indivíduos? Bem, a minha formação de base me proíbe fazer acusações sem bases. Eu não iria muito por ali, eu iria mais pela via da fragilidade. O Estado são pessoas, e sendo pessoas não querem dizer que todos são competentes. É preciso nós percebermos que a confiança política, muitas das vezes, não coincide com a confiança técnica. Portanto, nós temos que assumir que não, porque o Estado tem... Às vezes, nós podemos aqui estar a apontar algum tipo de culpa ao próprio Estado, mas, na verdade, o Estado está a ser dirigido por pessoas incompetentes.
é preciso nós percebermos que existem vários fatores, sejam internos como externos, mas o que se pode avançar de forma segura é que o crime organizado ele tem um controle de algumas instituições. Sendo o controle de algumas instituições, nós podemos assumir que existe a máxima. Um Estado que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlado por eles. Quer me parecer que é o Estado. Vamos aqui tentar entender uma coisa. Então, o problema não é o Estado, são as pessoas que dirigem o Estado, que são incompetentes, é isto? O Estado o quê? O Estado pode ser visto em várias vertentes. O Estado não, pode é ser só visto... para entendermos se era Sim, mas isso que queria dizer. O Estado pode ser visto em várias vertentes. O Estado pode ser visto sob o ponto de vista populacional, o Estado pode ser sob o ponto de vista de território, o Estado pode ser visto sob o ponto de vista de dirigentes, gestores. Então, eu só abri aspas a dizer que, se calhar, nós estamos aqui a tirar a culpa, mas a verdade é que o Estado pode estar a ser dirigido por incompetentes. Então, não estar a perceber, por exemplo, a situação da confiança política, muitas das vezes acaba os ministros. Se formos a visitar um bocado, é verdade que agora temos o Ministério do Interior, temos o ministro que é polícia de profissão, que tem a patente de general, mas tivemos também que já foi dirigido por um agrônomo. A questão que se coloca é qual é a relação que existe entre um agrônomo e o Ministério que devia velar vela pela segurança pública. Não existe nenhum tipo de relação. Então é preciso nós também percebermos até onde o José Pacheco é agrônomo de profissão e foi ministro do Interior muito tempo. O que na altura poderíamos assumir a relação que existia entre o engenheiro agrônomo e a segurança pública? Esta é uma questão que é de reflexão para todos os moçambicanos.